Você sabe o que é monoteísmo? Sabe a diferença entre monoteísmo judaico e monoteísmo cristão e islâmico? Gostaria de saber? Então não saia daí! Seja bem-vindo, sou o professor Egivanildo Tavares. Hoje quero conversar com você sobre monoteísmo. Qual a distinção entre o monoteísmo judaico, monoteísmo cristão, monoteísmo islâmico? A diferença entre monoteísmo e politeísmo e enoteísmo. Para compreendermos o monoteísmo, precisamos distingui-lo do politeísmo, que é a crença em muitos deuses. Também há uma outra palavra bem semelhante, que é o enoteísmo. A palavra enoteísmo vem do grego renos, que quer dizer único, e teísmos, Deus. Logo, o enoteísmo é a crença no único Deus sem negar a existência de outros deuses. E o que isto tem a ver com a Bíblia? Então vamos lá conhecer o monoteísmo judaico. No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, conhecido como Bereshit, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O credo judaico, ele tem como princípio o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ele é denominado de Shema, porque está escrito, olha: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este versículo em hebraico é Shema de Israel. Esse Shema Israel é ouve Israel. Shema Israel Adonai, Eloheinu Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. No livro do Êxodo, capítulo 20, onde está o decálogo, os 10 mandamentos, está escrito: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige do seu povo a crença num único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Os judeus compreendem essa revelação de Deus, dessa fé monoteísta, a partir de Abraão. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: prevendo Deus a justificação dos gentios pela fé, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Abraão se transforma no pai da fé de todos os que crêem, pai da fé monoteísta. Embora houvesse homens de fé antes de Abraão, mas somente a Abraão foi dado o título de pai da fé, por conta do politeísmo que dominou as gerações depois do dilúvio. Para os estudiosos das religiões, eles entendem que a religião iniciou para alguns com o animismo, outros com a magia, outros com o naturismo. Mas o que vem a ser o monoteísmo judaico? Para esclarecer o monoteísmo judaico, como Abraão compreendeu essa fé, essa revelação do Deus único, e esse confronto com o politeísmo, porque os pais de Abraão eram politeístas. Eles criam em vários deuses. Seus pais, está escrito em Josué 24:12 e em outros textos da Bíblia. Então o rabino Benjamin Blesh, ele narra uma história, uma midrash, uma lenda judaica, para mostrar o que seria esse monoteísmo confrontando o politeísmo. Essa história é bastante interessante, veja comigo. O midrash nos dá novamente uma visão mais profunda sobre este assunto através de uma história. Segundo a tradição, o pai de Abraão, Terá, tinha um bom negócio. Vendia estátuas de ídolos e esperava algum dia passar o negócio para o filho. A fim de lhe ensinar, certo dia Terá permitiu a Abraão que visitasse a loja sozinho. Imagine o choque de Terá quando voltou no dia seguinte para a loja e encontrou todos os ídolos da loja em pedacinhos. Quem quebrou os ídolos? Gritou irado. Abraão, que se aproveitou da ausência do pai para expressar seu descontentamento com os falsos deuses,
teve o cuidado de deixar intacta a estátua de um grande ídolo com um machado nas mãos. Abraão então contou ao pai: quando você saiu, aconteceu uma coisa terrível. Está vendo aquele ídolo enorme? Ficou nervoso com todos os outros e os destruiu. Terá ficou furioso e não aceitou a explicação. Como você ousa me contar algo tão estúpido? É só um ídolo, ele não pode fazer isso. Foi a deixa para Abraão responder. Mas se os ídolos não podem fazer nada, por que então devemos adorá-los? Essa história nos dá um esclarecimento do que significa o monoteísmo judaico, a crença no Deus invisível, no Deus único, em confronto com os falsos deuses. O judaísmo só se tornou puro na sua plenitude para os judeus depois do cativeiro babilônico, que teve início em 605 a.C. Até aí, os judeus estavam sempre voltando aos deuses pagãos. Até a chegada dos babilônios havia uma busca pelos falsos deuses. Mas Deus já tinha deixado claro antes do cativeiro para eles, no profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ainda no capítulo 45, versículo 5, Deus diz assim, do profeta Isaías: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deus vai falar diversas vezes, por meio do profeta Isaías, que ele é o Deus único. Somente o cativeiro babilônico conseguiu erradicar do coração de alguns a idolatria e trazer um monoteísmo puro. Nos dias que Jesus veio à Terra, não havia mais essa preocupação com o politeísmo entre os judeus, com a crença em outros deuses. E o enoteísmo, o que seria? O enoteísmo é uma crença que ela ficou viva há muito tempo entre os judeus, que mesmo que Abraão tenha conhecido Deus como o único Deus, a princípio, depois da saída do Egito, o povo ficou ainda preservando a ideia de que Deus é único, mas não negar a existência de outros deuses. No capítulo 15 do livro do Êxodo, assim que o povo atravessa o mar, o cântico de Moisés está escrito, capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Então, entre os deuses, ele não está negando, ele está apenas distinguindo que ele é superior, que ele é melhor, mas não está negando os deuses. No capítulo 18 do livro do Êxodo, o sogro de Moisés se encontra com ele, e no versículo 11 ele diz: Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Veja que ele não nega, ele simplesmente diz que ele é maior do que todos os deuses. Ele faz apenas distinção. Essa crença, ela dominou por muito tempo. Embora que Deus tenha estabelecido no capítulo 20 do Êxodo, no Decálogo, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, não terás outros deuses. E aí, o fato deles não terem, não os impediu de afirmar a existência de outros deuses. E isso aqui domina as escrituras por diversos textos, o enoteísmo. Então muitos percebem que essa crença imperfeita dominou até que Deus disse: Eu sou o Senhor, Isaías 43:10, vocês são minhas testemunhas, e antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Esse é o monoteísmo judaico, o conhecido monoteísmo radical absoluto.
De acordo com Maimônides, um judeu medievo do século XIII, conhecido também como Rambam, que é um acróstico do nome dele, Moshe Ben Maimon, o Maimônides, Rambam, escreveu essa obra Mishneh Torah. Aqui ele comenta os 613 mandamentos da Torá. Rambam ele produziu um credo que é chamado de 13 princípios judaico. E os 13 princípios é conhecido como Ani Maanin, eu acredito. E de acordo com o primeiro e o segundo princípio, ele diz assim: eu acredito plenamente que o Criador, que o seu nome seja bendito, é o Criador e guia de todos os seres. Que ele e apenas ele criou, cria e criará todas as coisas. Segundo princípio, eu acredito plenamente que o Criador, que o seu nome seja bendito, é um e único, e que não existe nada mais único do que ele. Que apenas ele é nosso Deus, era, é e será. A crença no Deus único é a que faz mais sentido, primeiro por conta do conceito de perfeição. Só podemos falar de perfeição quando falamos de singularidade. No momento que nós tivermos mais de um Deus, se existir mais de um, logo um deles deve ser melhor do que o outro. Logo, o conceito de perfeição é colocado por terra. Outro aspecto da ideia do Deus único, dessa crença monoteísta, é o conceito de absoluto. Só pode ser absoluto se for singular também. O conceito de singularidade exige o conceito de absoluticidade. Logo, só podemos entender o que é absoluto aquilo que é singular. Pois se não houver singularidade, não há absoluticidade. Então este é o conceito fundamental. Esse é o ponto de vista do monoteísmo judaico que eu estou apresentando aqui. Neste vídeo nós apresentamos o conceito de monoteísmo do ponto de vista judaico partindo das escrituras. O monoteísmo bíblico, o monoteísmo judaico do ponto de vista mais histórico. E no próximo vídeo vamos estar tratando do monoteísmo cristão. Você quer saber a diferença disso? Então não perca o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, lhe convido a fazer isto agora, sem demora, né? Não se esqueça de ativar o sininho para receber as informações dos próximos vídeos que vamos postar. Então vamos crescer juntos, vamos aprender um pouco mais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.